gestante contaminada pela Covid-19 precisou fazer uma cesárea de emergência para salvar a sua vida e a da sua filha. Depois de 11 dias internada na UTI, com a ajuda da equipe da enfermagem, a mãe conseguiu ver a sua filha pela primeira vez, mesmo que à distância. Muita gente se comoveu em abril quando um vídeo foi postado mostrando uma mãe que foi contaminada pelo vírus e teve que fazer uma cesárea e logo depois foi internada em um leito de UTI para tratar a doença. Durante 11 dias, ela ficou sem ver a própria filha e a equipe de enfermagem, após Regiane ganhar alta da UTI, durante o trajeto para o leito de enfermaria, pôde conhecer a filha, mesmo que distante. Um motociclista perdeu a vida em um trágico acidente após o condutor da moto XLR desviar de um ciclista na BR-163. A suspeita era que o motociclista teria caído do veículo e teria sido atropelado por um outro veículo que o arrastou por alguns metros na pista. Ao chegar no local, a Rota do Oeste não localizou o veículo que teria atropelado esta vítima. Quanto ao ciclista, ele caiu no barranco e não se feriu gravemente. Outro acidente não explicado foi na MT-242, em que 2 ocupantes de uma motocicleta Lander foram encontrados sem vida, às margens da rodovia. A Polícia Militar confirmou a identidade das vítimas, Eduan Carlos Eloque e Gildovan Pereira de Souza. Pela integridade da motocicleta, a Polícia Técnica descartou que um segundo veículo teria envolvimento com o acidente. A suspeita era que o motociclista estava sozinho na moto e atropelou o pedestre que estaria às margens da MT-242, pois no local foi encontrado apenas um capacete. Pelas marcas aqui, não dá para ainda identificar o que realmente aconteceu no local aí. Se você analisar a moto ali, você vê que é só a parte da frente mesmo, ou seja, ali o para-lama ali e um pouquinho do guidão, que foi danificado. Inclusive até só um capacete no local, sendo que 2 vítimas. A Polícia Militar prendeu um suspeito de atirar em 2 pessoas na rua São Miguel, no bairro São Domingos. O suspeito de ter disparado contra as pessoas foi detido no bairro Aliança e teria justificado o crime aos policiais, dizendo que queria atingir apenas um dos homens, que, segundo ele, já teria tentado matá-lo e tentado estuprá-lo quando era menor. Segundo mesmo lá, que é o Ratinho, nos informou aí que no começo disse que o rapaz era estuprador, não sei o que, esse tipo de coisa, E daí, posteriormente, ele tornou nos informar porque o rapaz tinha tentado furar ele com a faca e, na sequência, antes, ele já tinha tentado estrupar ele quando era menor, Aí ele, com essa rixa, aí fez essa tentativa de homicídio. No final de abril, um homem foi morto a tiros na rua Turmalinas, no setor industrial. José Carlos da Silva estava sentado na frente da sua casa quando foi atingido por disparos de armas de fogo. Segundo testemunhas, o suspeito estava em uma bicicleta, se aproximou da vítima e disparou por 5 vezes contra ele. José foi socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu e faleceu. A Polícia Militar havia recebido ligações, de que uma vítima havia sido alvejada, por disparo de arma de fogo. Foi tentado conversa com essa vítima, primeiramente ainda no local, onde a mesma havia sido surpreendida por esse suspeito, que apenas havia chegado às pressas ou passado de bicicleta e havia apontado a arma para essa vítima e efetuado esses disparos aí. No mês de maio, Sorriso completou 35 anos de emancipação política e administrativa. Porém, por conta da pandemia, a comemoração foi um pouco discreta. Foi também no mês de maio, no dia 18, que um crime brutal cometido por uma mãe chocou a população sorrisense. Ela matou e esquartejou o próprio filho, um bebê de apenas 5 meses de idade. O dia 18 de maio ficou marcado na mente de muitas pessoas após um crime brutal cometido em Sorriso. O caso de Ramira Gomes, que matou o próprio filho de 5 meses de idade. Era uma terça-feira quando uma mulher encontrou o cachorro arrastando o que parecia ser um bebê,
Apavorada, ela acionou a polícia, que confirmou que se tratava de uma criança. Eu entrei em choque, eu não consegui assimilar, eu virei as costas e voltei para casa para buscar meu amigo para vir ter certeza se era o que eu estava vendo. E realmente era. Eu tô passada. Eu cheguei e me deparei com a cena de uma criança jogada ali. Ela estava naquela região ali mesmo que está o pano? Sim, ali, ela estava ali. Aparentemente ela foi enterrada e a minha cadela, que fica na residência, desenterrou e arrastou pelo pátio e largou bem ali. O mistério do bebê Brian. O caso ganhou destaque nacional e logo a polícia conseguiu prender a mãe, que tentava embarcar em Porto Velho, no estado de Rondônia, quando tentava escapar para o estado do Amazonas. Uma mulher escuta um cachorro latindo sem parar e resolve ver o que está acontecendo. Quando ela olha pelo muro, a cena é assustadora. O cachorro havia encontrado o corpo de um bebê de 4 meses que estava enterrado no quintal. É o bebê Brian da Silva, encontrado enterrado com sinais de tortura. Ramira, a mãe de 22 anos, é a principal suspeita do crime. Ela disse que o filho morreu de causas naturais durante a noite. Diz que ficou muito nervosa com a situação e decidiu enterrar Brian ali mesmo, na frente de casa. Ela foi presa em flagrante tentando fugir da cidade. Uma testemunha chegou a ligar para a mulher avisando que o bebê estava morto. Sabe o que ela disse? Que ele estava em outra cidade e que a culpa era da babá. Mas essa história não convenceu a polícia. É uma cena que choca. Choca a gente que está há 14 anos na polícia aí, acostumado a ver de tudo. Mas existem pessoas que ninguém consegue entender. Sou pai, tenho uma filha e é muita maldade. É muita maldade. Quantas pessoas querem ter um filho e não conseguem? Por que uma pessoa dessa não doa, não vê pelas vias judiciais certinho, né? Prefere matar e enterrar. Só que o crime não vai ficar impune, né? A perícia confirmou que o bebê teve traumatismo craniano e posteriormente teve os membros decepados pela mãe. Em depoimento, ela disse que cometeu o crime pois a criança ameaçava o relacionamento que ela tinha com uma namorada virtual. Ramira foi indiciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Há exatos 35 anos atrás, o município de Sorriso teve a sua emancipação político-administrativa. Após 3 décadas e meia, o que mudou? Aparentemente quase tudo. Os poucos sulistas e nordestinos que batalharam juntos para construir o município de Sorriso se tornaram milhares. E atualmente, estima-se que hoje pelo menos 92.769 habitantes, segundo a última estimativa da prefeitura, realizada no ano passado. Com uma área de 9.345 km², Sorriso não fica nem entre os 30 maiores do estado de Mato Grosso. Entretanto, quando se fala entre as maiores cidades do estado, Sorriso está entre as 10 maiores. Sorriso ainda conta com 3 distritos. O distrito de Boa Esperança, a 140 quilômetros, o distrito de Caravaggio, que fica a 60 quilômetros da cidade, e o distrito de Primavera, a cerca de 40 quilômetros. A produção na agricultura de Sorriso sempre foi uma referência, tanto que é chamado de a capital do agronegócio. A terra fértil cultiva várias culturas, desde o soja ao esbelto algodão. Máquinas e homens unidos pela tecnologia a fim de produzir mais alimento, que é exportado até o outro lado do mundo. Mas será que Sorriso ainda deve ir mais longe? De acordo com os secretários da pasta de Desenvolvimento Econômico, sim. A logística, que já é um ponto forte de Sorriso, deve ser intensificada para reduzir os custos. Nós temos as rodovias, nós temos a questão de ferrovias que está chegando também na nossa região e principalmente a questão do nosso aeroporto. Nosso aeroporto regional hoje atende todos esses municípios e com o retorno dos voos e principalmente voos a jato e novas linhas que vão surgir para o Sorriso e região, com certeza isso atrai cada vez mais novos investidores. A fase que nós temos, e a gente tem pregado isso no Brasil e no mundo, é de que Sorriso é carente e está preparado para receber indústrias. Nós fizemos o levantamento no passado da nossa localização, do nosso entorno, na nossa potencialidade
em matéria-prima, em energia e, acima de tudo, no povo que aqui reside. A primeira coisa que sempre pergunto, tem gente para trabalhar? E aí a gente quer deixar um agradecimento ao prefeito e à secretária de Assistência Social, que muito se empenhou na capacitação, com cursos com o Senai, Senac, Sebrae, capacitando pessoas para que quando as indústrias venham para cá, elas estão disponíveis para trabalhar. Isso tem sido um grande atrativo para dentro do nosso município. Um gravíssimo acidente foi registrado na BR-163, próximo ao distrito de Primavera. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas após uma colisão frontal entre um veículo Gol e uma caminhonete Toyota Hilux. Na caminhonete estavam 5 pessoas, entre elas Ademir Antônio Ritter, de 59 anos, e Nilza de Fátima da Silva Antunes, de 57 anos, que morreram no acidente. Foram 3 vítimas em estado grave. A gente fez a retirada das ferragens aqui de desencarceramento de uma das vítimas que se encontrava presa no outro veículo. A mesma se encontrava com vida, porém com múltiplas fraturas e em estado grave. Foi conduzida ao Hospital Regional de Sorriso. O tráfego ficou interrompido nos 2 sentidos por horas para que o Corpo de Bombeiros pudesse atuar no resgate de Leonardo Grandes de Freitas, de 37 anos, que estava preso às ferragens. E se encontra 2 vítimas ali, infelizmente, em óbito. Estamos aguardando a Politec, a Polícia Rodoviária Federal, para estar fazendo a retirada desses corpos. Foi no mês de maio que um homem foi encontrado sem vida, boiando no Rio Lira, nos fundos do bairro Morada do Bosque. Pessoas que estariam indo pescar na região encontraram o corpo e acionaram a polícia. A vítima portava documentos e foi identificada como Elias Pereira da Silva, de 43 anos, e vivia como morador de rua no município de Sorriso. Moradores aqui do bairro Morada do Bosque fizeram contato via 190, informando que teriam vindo aqui, às margens do Rio Lira, para estarem pescando e teriam localizado aí um corpo, boiando, preso às galhas, próxima à margem do Rio Lira. E quase encerrando o mês de maio, Sorriso registrou mais um homicídio. Vandercy da Silva Ávila, de 24 anos, foi baleado na cabeça e acabou morrendo após ser alvejado por um disparo de arma de fogo. O jovem foi baleado no sábado e na segunda-feira o Hospital Regional de Sorriso divulgou que ele teve morte cerebral. E no mês de junho, um rapaz, morador aqui de Sorriso, passou por momentos de muito constrangimento ao ser confundido na rua com um dos assassinos mais procurados do Brasil, Lázaro Barbosa. Vinícius Borges, que de fato era muito parecido com o assassino, apelou para as redes sociais para alertar as pessoas que ele não era o serial killer. Em Sorriso também aconteceu um fato inusitado. Um rapaz foi confundido com o assassino mais procurado do Brasil, Lázaro Barbosa. O assassino ficou por vários dias escondido na mata do Distrito Federal e causou muito pavor na época. Vinícius Borges, que é muito parecido com Lázaro, apelou para as redes sociais para alertar as pessoas que ele não era o serial killer, mas sim um cantor que estava apenas há 50 dias em Sorriso. Começaram nos grupos de redes sociais e foi passando de amigo em amigo com brincadeira, na verdade. Aí, quando me deparei, me mandaram mensagem de Brasília, do Pará também, falando que estava rolando o vídeo, estava rolando nos grupos, que era para mim tomar uma providência. Inclusive minha esposa também mandou mensagem, minhas irmãs, me alertando e desesperada, na verdade. No mês de junho, nós exibimos que uma residência que ficava situada na rua Santo Antônio, no Jardim Carolina, pegou fogo e foi totalmente destruída. Mas a causa chamou a atenção. Quem supostamente teria ateado fogo na casa foi o inquilino que, após uma discussão com o proprietário, teria feito o crime. O suspeito não foi localizado e restou prejuízo para o dono. Um
Um grave acidente vitimou Júlio César Rezende, que estava a caminho do trabalho em sua motocicleta quando atingiu a traseira de um veículo de carga na BR-163, sentido ao município de Lucas do Rio Verde. A equipe de resgate da Rota do Oeste chegou a ir até o local, mas Júlio estava sem sinais vitais. O caminhão fugiu do local. A bis e o seu condutor, eles possivelmente colidiram na traseira de um veículo de carga. Não sabemos ainda qual é o veículo e nem quais eram as características, mas até o momento era um veículo de carga. É um local em que os veículos adentram e saem da rodovia com frequência, né? O fluxo de veículo também no momento era intenso. Luciene Borges, de 35 anos de idade, foi encontrada morta em uma estrada vicinal de Sorriso após receber 28 facadas. A mulher estava sem roupas e foi encontrada por um trabalhador que viu a mulher já em óbito na estrada. Luciene morava no distrito de Boa Esperança e o autor do crime ainda não foi encontrado. Outro caso de polícia registrado em junho foi de uma discussão entre dois amigos que estavam ingerindo bebida alcoólica que terminou em homicídio. Segundo o que foi apurado, eles estavam bebendo no bairro Industrial, na zona leste de Sorriso, quando iniciaram a discussão. Um deles esfaqueou o jovem, que acabou morrendo. Tanto o suspeito como a vítima estavam em uma kitnet aqui no bairro Industrial, fazendo consumo de bebida alcoólica e usando narguilé, né? Um momento em que ali teria ocorrido um desentendimento entre os dois ali, onde o autor do crime teria esfaqueado a vítima, que chegou a ser socorrido. Contudo, ela veio a óbito no hospital. Retrospectiva 2021 já volta. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco.